Eu sou o Fábio Beccari com mais um vídeo tutorial de Photoshop para o canal e portal Backstudio. Final de ano chegando, o pessoal já está me cobrando uma aula sobre o tema natalino. E é isso que eu farei e vou mostrar hoje aplicando vários efeitos e também brushes. Bom, eu já tinha gravado, na verdade, a aula, mas teve um problema de sincronização do áudio, que o PC, sei lá, que zica que deu aqui, que eu vou ter que regravar novamente, né, como eu estou fazendo agora, porque não consegui sincronizar o áudio, deu falhas, nunca tinha acontecido isso. Bom, então, é claro, para postar sempre o vídeo de ótima qualidade para vocês, preferi regravar a aula. Eu tinha postado a imagem do tutorial na fanpage do Facebook, porém vai ter como eu fazer idêntico aquilo lá. Pode ficar melhor ou pior, mas com certeza ficará um bom resultado. Peço também que inscreva-se em nosso canal do YouTube, dê uma força aí para o nosso trabalho e também curta a nossa fanpage no Facebook. E também siga-nos no Twitter, sempre com novidades, outras dicas, tutoriais de outras pessoas. Eu acho, sempre estou estudando, né, procurando aprender sempre mais sobre o software, então muitas vezes eu localizo um tutorial interessante e também posto no Facebook, na fanpage ou converso com o pessoal via Twitter. Então fiquem ligados e acompanhem o nosso trabalho e também ajude na divulgação. Quanto mais acessos, com certeza mais conteúdo e mais cursos, né? Os cursos estão por vir aí, bastante coisa nova. O portal terá aulas de 3D Studio Max que eu vou postar também, do Maya, ZBrush o ano que vem. Então tem muita coisa programada, né? Até palestras farei online, uma plataforma de palestras onde poderei interagir ao vivo com o pessoal que curte, para tirar dúvidas, enfim, tem muita coisa aí por vir. Bom, então vamos iniciar esta videoaula. Eu vou iniciar criando um novo documento. O tamanho fica a critério de vocês, porque o que interessa são as técnicas e também a arte em si. Você pode adaptar a qualquer tamanho de documento, né? Vai a seu critério. Eu vou colocar um tamanho de 1020 por 780 pixels, uma resolução 300 caso eu queira imprimir, né? E também para que fique uma ótima qualidade. Color Mode RGB Color e trabalhar nos 16 bits de cor. 16 bits de cor, o pessoal perguntou qual que é a diferença, né? A diferença é claro, a qualidade da imagem fica bem melhor, as cores mais vivas, né? A quantidade de cores que o documento suporta. E tem um detalhe que alguns filtros ficam inativos quando você trabalha com 16 bits, né? Ficam alguns com 32 bits, outros mais ainda. Então, fiquem atentos a isso, não é defeito não, que as pessoas perguntam, estou trabalhando com 16 bits, aquele filtro está desabilitado. É assim mesmo, não funciona alguns filtros com 16 bits, mas os que nós vamos utilizar nesta aula, tranquilo utilizar 16 bits. Background eu vou deixar por enquanto branco mesmo, clicar em OK. Pressionar o Ctrl e o 1 para ajustar em 100% o tamanho da minha visualização. Eu vou iniciar aqui criando um simples background com um layer de ajuste gradiente. Eu vou dar um clique aqui no ícone, criar um layer de ajuste e vou aqui na opção Gradient. Modo Gradient Fill, eu vou deixar o estilo em Reflected, o ângulo em 90 graus, tamanho em 100, Align with Layer habilitado. Agora eu dou um clique aqui no meio, abre a configuração do gradiente. Eu vou dar um clique neste primeiro padrão aqui. Caso esteja mudado o seu gradiente com outras opções aqui, clique aqui na engrenagem e a opção Reset Gradients. Daí volta a este padrão de instalação do Photoshop. Bom, a primeira etapa aqui, vou definir um tom, dá um duplo clique, ó, tem esse quadradinho aqui que é definir uma instância da cor, ou dá um clique só aqui e clica uma vez aqui também abre, ou simplesmente dê um duplo clique aqui que também funciona da mesma forma. Eu vou determinar um tom de azul, mas não um azul tão assim, um pouquinho mais puxado para o verde, acho que fica bom assim. Primeira etapa. A segunda etapa, dá um duplo clique aqui também, um tom um azul um pouco mais escuro. OK e OK aqui. Agora eu vou com a ferramenta para fora aqui da caixinha, mas também com ela aqui ativa ainda. Eu clico e arrasto, eu posso posicionar aonde eu quiser o meu gradiente aqui. Então eu vou posicionar mais ou menos aqui, ó. Deixar um pouquinho só de azul aqui embaixo. Bom, então agora eu dou um OK aqui. Eu vou iniciar então criando a árvore de Natal, um contorno da árvore. Farei da seguinte forma: eu vou criar um novo layer acima, deixando aqui em branco. Vou selecionar
esta ferramenta aqui, Custom Shape Tool. Em Custom Shape Tool eu tenho todas essas opções aqui em cima, eu vou deixar no modo Shape, Fill em preto ou branco, pode colocar até um branco aqui, porque isso aqui vai servir só como uma guia, na verdade, esse shape que eu vou criar. Então você determina aqui algo branco ou preto, melhor branco, porque o traço da Pen Tool é escuro, então é melhor no branco. Vou deixar aqui como 3 pontos mesmo, 0, 0, tudo no padrão aqui, e eu vou selecionar esse Custom Shape aqui, que é esse triângulo aqui, ó. Então, para que você visualize melhor, você pode clicar aqui na engrenagem. Se não estiver mostrando todos dessa forma aqui, você clica aqui nessa engrenagem no cantinho, estiver mostrando menos, e clique na opção All. Aí ele vai mostrar todos para você. Aí, para aumentar este thumbnail de visualização aqui do Custom Shape, você selecione a opção Large Thumbnail. Então é mostrado aqui todos os thumbnails que tem por padrão no Photoshop. Eu vou selecionar do triângulo, porque ele vai servir como uma base para que eu faça o traçado com a ferramenta Pen Tool. Bom, então mantendo o Shift pressionado para forçar o alinhamento e a proporção de tamanho desse objeto criado, eu vou manter o Shift pressionado, clicar e arrastar e posicionar um triângulo mais ou menos deste tamanho aqui, ó. Se eu pressionar a barra de espaço, eu ainda posso mover e posicionar aonde eu quero. Eu vou colocar mais ou menos aqui deste tamanho aqui no centro da tela, mais ou menos aqui, ó, deste tamanho. Ele faz o fio aqui, cria esse shape 1 aqui dentro do layer, né, um shape layer, como é chamado. Eu vou editar este objeto, esticá-lo um pouquinho mais, vou com ele selecionado, eu vou pelo comando Edit e a opção aqui Free Transform Path, que no caso é o Ctrl T, Free Transform. Assim abriu as alças de ajuste, eu vou pegar essa aqui, central inferior, e arrastar, posicionar mais ou menos deste tamanho aqui, clicar aqui ou pressionar Enter ou Backspace para aplicar a transformação. Agora eu vou criar um novo layer acima. Eu vou até bloquear este aqui, porque este aqui vai servir só como referência. Então eu seleciono o layer, clico aqui no cadeado, ele bloqueia o layer, para que eu também com a Pen Tool, como eu vou trabalhar com a Pen Tool e já tem outro caminho embaixo, se eu fizesse isso, quando eu desse um clique por cima da linha, ele ia agregar um ponto ao shape que está abaixo. Então por isso que eu bloqueei aqui. Eu vou selecionar aqui então este layer que está vazio, que eu acabei de criar, vou selecionar a ferramenta Pen Tool pressionando a tecla P, certificando que eu estou utilizando a Pen Tool e não a Freeform Pen Tool. Então, primeiro passo aqui, eu vou dar um clique aqui em cima, no bico do triângulo, bem ao centro, um clique. Shift pressionado, ele vai forçar o alinhamento desta linha reta. Então, aqui no final agora, dou mais um clique, aqui no final, no meio. Agora, eu vou cancelar esta seleção, só esse traço que eu preciso. Eu vou então pressionar a tecla Ctrl e manter pressionada. Quando eu estou utilizando a Pen Tool, pressiono a tecla Ctrl e mantenho pressionada, temporariamente ele ativa a ferramenta de seleção direta de shapes e linhas. Então, pressionando e mantendo pressionado, eu clico e arrasto e seleciono este caminho. Então ele já matou o caminho ali, ó. Pode ver que não continuou o segmento da Pen Tool. Então agora eu vou fazer o seguinte, um pouquinho aqui acima, ó, eu vou passar a Pen Tool em cima, você veja que está um sinal assim normal, assim, que parece um asterisco. Quando eu passo em cima da linha, fica o sinal de mais, ou seja, se eu der um clique ali, ele vai acrescentar um ponto âncora àquele local. Então eu vou dar um clique aqui, ele acrescenta o ponto âncora e Ctrl pressionado, eu vou fazer aqui algumas vezes devagar explicando, mas depois, como eu tenho que fazer um preenchimento aqui dentro de todo o objeto, é um processo demorado, então eu vou fazer mais rápido aqui. Só vou explicar aqui. Então ele criou esse ponto âncora. Eu Ctrl pressionado, eu clico, mantenho pressionado e arrasto. Eu vou pegar este ponto âncora, eles estão fixos, ancorados tanto em cima como embaixo. Este que eu acabei de criar o ponto, eu vou arrastar aqui para o cantinho. Ainda mantendo, você vai ficar agora, você vai trabalhar com a mão no Ctrl, o dedo no Ctrl aí, e o resto é só de arrastar com a caneta digital ou com o mouse. Este ponto âncora aqui, ó, mantendo o Ctrl pressionado, eu clico e vou arrastar aqui para este outro lado, para o outro bico aqui do triângulo. Então eu coloco e posiciono ele ali. Agora o processo será o seguinte, eu vou ir criando, ó, fica o sinal de mais, clico na linha, ele acrescenta, já mantenho pressionado o Ctrl, pego o ponto e arrasto para o outro lado. Eu vou fazendo um zigue-zague
deixando um espaço legal, porque posteriormente eu vou aplicar um brush sobre este traçado. Então deixa um espaço legal aqui para que não fique muito encostado, senão não define o traçado que eu quero fazer. Então mais ou menos acompanhando o que eu estou fazendo aqui, ó. Agora eu crio outro aqui, Ctrl pressionado, mantendo pressionado, arrasta para o outro lado e vai fazendo esse zigue-zague doido até lá em cima. Então agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, clica, arrasta, clica de novo, clica, arrasta e aí vai. Lá. Caso você tenha um erro, aqui eu vou explicar mais um detalhe aqui, ó. Caso você clicou no ponto, clicou errado, clicou muito próximo. Então eu acrescentei um ponto aqui, ó, sem querer. Puta, errei. Aí você só passa o cursor em cima sem pressionar nada, fica o sinal de menos. Aí você retira o ponto com a Pen Tool, né? Vou pressionar o Ctrl Z aqui, Ctrl Z de novo, só para voltar ao estado inicial. Ou Ctrl Z, ele dá no mesmo também, não precisava nem retirar o ponto assim, né? Ctrl Z para repetir, desfazer mais uma ação ainda, Ctrl Alt Z. Bom, então vou dar um clique aqui e vamos embora. Vamos continuar então fazendo zigue-zague. Terminando já. Vai abrindo o espaço, ó. Vai abrindo o espaço, né, entre um ponto e outro. Aí mais rápido. Faça teste também com espaço maior ou mais próximos, mas aí vai a seu critério. Definir aqui o último, e esse aqui, agora eu não vou até o final não, vou só até o meio. Aqui mais ou menos, ó. Aí fica um contorno meio esquisito. Bom, eu vou pegar agora esse shape aqui, que é o triângulo, que serviu só como base para que eu criar. Vou clicar, manter pressionado e arrastar ali para a lixeira. Só que ele não deixa excluir porque o layer está bloqueado. Então desbloqueio o layer aqui e clico e arrasto para a lixeira. Então sobrou só aqui o meu contorno. Agora eu vou aqui pela aba Pets, e como padrão do Essentials, ele também está aqui, a aba Pets. Ou por aqui o Window e selecione Fats. Esse Fats, por padrão, ele não está salvo. Para que você salve esse Fats, se você, por exemplo, aplicar um brush, né, preencher o contorno dele com um brush, depois se eu fazer outra coisa, um outro Fats, por exemplo, continuar com outro traçado com a Pen Tool, ele já era, ele vai sumir daqui, ele é provisório. Para que você salve ele e você deixe ele aí, caso você queira utilizar de novo, você dá um duplo clique nele aqui, abre o nome, vou colocar aqui com o nome da árvore e clicar em OK. Então ele está salvo ali e selecionado. Se eu clico fora aqui, ele some, porque é só um caminho que ele não é visível quando eu salvar o documento, ele é só um traçado guia. Então, eu vou selecionar, então ele fica ativo, volto aqui para o Layers, seleciono um layer que esteja vazio, eu vou selecionar agora a ferramenta Brush. Brush Tool, pressionar a tecla B. Eu vou clicar com o botão direito do mouse. Eu vou selecionar um brush padrão do Photoshop aqui, este primeiro, suave, o hardness em 0 e diminuir bem o tamanho aqui. Eu vou comparando aqui o tamanho do brush com a linha. Aqui eu vou deixar no caso em 10 pixels. Para este tamanho de documento, mas pode variar, mas você vê aqui é pequenininho, que ele vai fazer o traçado, então você tem que se ligar que ele vai fazer o contorno todo aqui e tem que ser pequenininho. Deixando a cor então deste brush, está configurado no esquema, deixar a cor do foreground, que é a cor que ele vai preencher, em branco, e com o Pet aqui selecionado, se ele está sendo mostrado é sinal que ele está selecionado, você pressiona a tecla Enter. Então ele pintou este caminho traçado com a Pen Tool de branco. Bom, beleza, agora você clica fora aqui, ó, senão ele fica mostrando o Pet. Agora eu vou aplicar efeitos de estilo, então eu preciso ver direitinho. Então você clica fora aqui da aba Pets. Então, volto aqui, agora este layer eu vou aplicar estilos. Eu vou fazer o seguinte primeiro. Não vai ficar igual aquela outra que eu criei. E até coisa eu vou inventar na hora aqui, cara. Porque muita gente para você, bolas, tutoriais e tal, eu faço uma vez, vejo, depois no meio da aula eu vou em doido e modifico tudo. Sempre foi assim comigo. Bom, então aqui eu vou aplicar um Outer Glow, só que eu vou reduzir o Fill Opacity. Então ele vai sumir o preenchimento em branco, só que ele vai manter aquele caminho que só vai aparecer os estilos que eu for aplicar. Vai ser por isso que ele sumiu aqui na tela. Eu vou selecionar então a opção Outer Glow, dar um clique aqui fazendo um checkbox. Eu vou clicar aqui e vou alterar a cor para um verde vivo, assim.
Farei testes aqui de tamanho, né, para o tamanho mais adequado. Um modo normal, ó. O modo normal ficou legal. Desta forma aí, ó, ficou legalzinho. Em 100% de zoom. Vou testar blends também, ó. Com ele selecionado, ó, que fica em azul, com a seta do teclado para cima e para baixo, você vai testando os blends, ó, para ver qual que fica mais legal. No caso, eu vou utilizar o normal mesmo. Ficou bonito. Deixar só a opacidade aqui um pouquinho menor, deixar em 85%. Size, vou deixar em 10. Spread 0, técnica software, só habilitar o anti-alias aqui e tranquilo. Agora, eu gostaria de aplicar um outro brilho a ele, um outro Outer Glow. Só que eu não posso, né? Porque eu já apliquei um, tem como aplicar dois desta forma. Só se eu clicar com o botão direito aqui e convertê-lo para o Smart Object. Então agora, você pode ver que sumiu aqui embaixo o estilo que eu tinha aplicado, eu posso aplicar outro. Então vou lá, dou um duplo clique, Outer Glow de novo, ó. O outro brilho, eu vou procurar agora um tom de amarelo, fazer uma árvore meio, já que tem a Copa do Mundo, né, vamos fazer um verde e amarelo aqui, ó. Olha só que legal, ficou uma mescla do verde com o amarelo, dando um brilho interessante à árvore. Vou deixar aqui só o tamanho, vamos ver se colocar em 15 ou menos, ainda colocar 10 ficou bom, não ficou ruim. Deixa eu ver só se eu vou aumentar um pouco o spread aqui, uma coisa mínima, colocar 1 ou 2 de spread, 3, vamos ver, 5, vai, 5 já é exagero, 4 de spread, ó. Ficou legal o esquema, ótimo. Agora eu vou criar um novo layer acima. Este novo layer acima, vou voltar com ele selecionado, eu vou voltar lá no Pets, clico de novo para acender a seleção aqui do contorno que nós fizemos com a Pen Tool e vou deixar em branco aqui. Clicando com o botão direito, olha, o brush estava com 10 pixels. Eu quero a redução agora, eu vou deixar pelo metade, 5 pixels. E pressiono Enter de novo. Ele pintou de branco, agora deu um brilho bem legal lá dentro. Olha que efeito bonito na árvore. Show de bola. Agora eu vou voltar lá para Layers, vou selecionar os dois novamente. Os dois, este que eu acabei de criar com o de baixo, clica com o botão direito, converte o Smart Object de novo. E vamos aplicar mais um brilho. Eu vou dar um clique aqui, vou colocar o Outer Glow, agora eu vou selecionar um verde um pouco mais escuro, vamos ver se vai ficar legal com um verde mais escuro aqui, só que eu tenho que mudar aqui também, deixar esse tom de verde de fundo de mesa de sinuca, vou ver o modo Multiply, agora eu ganhei um efeito, deixa eu ver, vou testar outros blends também aqui, ó. Normal, descendo, vamos ver, até talvez no Color Dodge fique bom também, vamos ver, com um brilho bem louco na árvore. Esse aqui ficou legal, hein? Hardlight ficou bom. Deixar no modo Hardlight. Opacidade 75, Noise 0. Size, eu diminuí esse size aqui para um 15 mais ou menos. Ficou mais interessante. E ok, beleza. Tá feito aí a primeira parte da árvore. Agora eu vou carregar brushes. Eu tenho uns brushes antigos aqui, eu selecionei uns da minha pasta lá, porque é legal trabalhar com, é fácil, né? O pessoal gosta bastante, o pessoal sempre me cobra, poxa, você não faz essa aula que você utiliza brush é tudo no Photoshop. É lógico, né? Facilita bastante o trabalho. Eu gosto de criar brush, assim, porque fazer diferenciado, porque tem brush que é muito batido na internet, então você mandar para um cliente uma arte com um brush que é batido, é embaçado. Lógico que tem uma infinidade, milhões, você pode modificar esses brushes com coloração, com desfoque, com isso, com aquilo, aí sim você apresenta um trabalho legal, mas colocar no padrãozão ali é meio embaçado. Bom, eu tenho uns aqui que eu vou disponibilizar para download. Selecione então a ferramenta Brush, eu vou clicar com o botão direito. Se você não sabe como carregar um brush, você clica aqui na engrenagem, aqui clica com o botão direito, ou por aqui, ó, por essa setinha que é a mesma que aparece aqui, ou clica com o botão direito na tela com a ferramenta Brush selecionada, vá aqui na engrenagem e você selecione aqui a opção Load Brushes. Aí estes brushes que eu vou enviar para você são dois assim, e você descompacta, que vai vir numa pasta .rar, descompacta, salva em algum lugar do seu computador para ver, eu arrumo aqui em bibliotecas, eu tenho a biblioteca da minha de trabalho, tenho footage, que eu guardo tudo esse tipo de coisa, então tem a pasta footage, Photoshop Files, Brush, tem Photoshop Shapes, Photoshop Styles, Photoshop Patterns, tem tudo. Então é a mesma coisa com todos os outros softwares que eu trabalho, After Effects, Maya, Cinema 4D,
Illustrator, todas têm sua pasta com suas coisas dentro bem organizado, né? Algumas aqui tá até bagunçado ainda, mas eu costumo, quando eu tenho tempo, eu olho os brushes, eu renomeio, coloco o nome certinho, porque quando eu preciso, pô, eu preciso de um brush de água, de sangue, de coisa, então na listagem eu acho rapidinho. Vou até mudar aqui para o modo lista, eu vou pegar um aqui que chama, se eu esqueci, eu chama Natal que eu usei na aula, é isso, será? Não, aqui ó, acho que é esse aqui ó, Natal. E Load, seleciona este brush, ele vai ter só dois, né, na pasta que eu vou mandar para você, Natal e o outro Brilhos e Luzes, se não me engano. E clica aqui em Load. Então ele carregou aqui. Então já na minha listagem, os brushes carregados aparecem aqui, ó. São algumas árvores de Natal. Tem uns, o Papai Noel, tem os bonequinhos de neve, tem o Papai Noel aqui com o trenó, com os viadinhos puxando, com a rena, mas para mim é tudo viadinho. E tem aqui essa aqui, ó, que é uma árvore de Natal, um brush que é uma árvore de Natal, que é essa 1397. Então seleciona ela aqui, clica fora, cria um novo layer, Ctrl Shift Alt N, eu clico aqui. E olha só, é um brush de alta resolução grandão. Então vamos diminuir um pouquinho. Vou diminuir o danadinho, mais ou menos aqui, ó. Deixar a estrela lá no topo. Eu vou até arrastar um pouquinho para baixo a árvore aqui. Eu seleciono a árvore com a Move Tool, arrasta um pouquinho para baixo, para que a estrela caiba aqui no tamanho da tela. Volta lá para o layer branco, seleciona a ferramenta Brush, vai estar lá a árvore, vamos ver se o tamanho está legal. Em branco aqui, ó, deixa aqui em branco a cor do foreground. E vou, então, dar um único clique. Então ele fez a árvore aí dentro, olha que legal. Eu vou aplicar algumas configurações. Repara não que meu cachorro está latindo, que late para tudo, não esquenta não. Eu vou aplicar aqui estilos, só que eu vou arrastar para trás. Eu vou arrastar para trás do original, deixar ali atrás, ó. Deixar o verde na frente, dando um destaque mais legal. Eu vou dar uma mesclada, eu vou testar cores aqui. Vou tentar colocar um Inner Glow primeiro. Inner Glow. Este Inner Glow eu vou deixar no modo normal. E vou tentar aplicar um rosa. Se bem que olha só, que já fez um efeito muito bonito na árvore. Ainda vai outra por cima ainda. Mas eu vou fazer uma mescla aqui. Isso aqui você fuça um pouquinho, altere cores. Faça as suas configurações aqui, tanto de cor como medida de tamanho, de contorno. Aí você vai chegar a resultados diferenciados e fica muito bonito. Bom, neste caso aqui então, eu vou deixar a cor aqui, vou puxar para um rosa, cara, para o vermelho, para ver se vai ficar bonito. Ó. Tem uma mescla interessante aqui, ó. Eu vou diminuir o size aqui que está em 21. Eu vou colocar em, acho que uns 10, 15 mais ou menos. Mais ou menos assim, acho que tá legal, ó, com um efeito bonito. Vou colocar o choke, aumentar um pouquinho o choke. Não. Talvez um valor de 2, mais ou menos, ou 3 no choke. Subir um pouquinho a opacidade. 85. Ficou legal. Agora eu vou colocar um Outer Glow. Deixa eu tentar também tirar aqui o Fill Opacity, só para fazer um teste, como que vai ficar. Ele perde um pouco a identidade, ó. Deixar no 100% mesmo. Bom, vou colocar então o Outer Glow, brilho externo. Olha só, já deu um destaque legal aqui. Deixa eu ver se o brilho externo coloca em rosa também. Deixa eu ver se vai ficar legal. Size está muito exagerado. Vou alterar aqui para Color Dodge para ver. Ó, deu um efeito interessante aqui, hein? Color Dodge ficou bom. Só deu esse efeito por causa da cor do fundo também. Se o fundo fosse fizer um em vermelho, outra cor, não vai fazer esse efeito em azul não, porque está mesclando o efeito Dodge, né, clareando a cor que está no fundo com o efeito aqui aplicado. Mas se for outra cor, vai ser diferenciado. Ficará vermelho, se o fundo é vermelho, vai ficar, em vez do contorno azul, ficará vermelho, né, no caso aqui do rosa. Vamos testar outro. Overlay, Hard Light, talvez. O Hard Light também ficou bom. Deu um destaque interessante, ó. É isso que eu quero aqui por enquanto. E clico em OK. Agora eu vou clicar com o botão com a ferramenta Brush selecionada. Vou dar um clique com o botão direito. E vou escolher aquela outra árvore aqui, que é a 1281. Ela é 1281 porque tem 1281 pixels. Vou clicar fora, ainda em branco a cor do meu foreground. Com os colchetes, eu vou diminuir o tamanho do brush, dando clique, apertando, aliás, o colchete. Né? Ou, né, não só para o colchete, mas também você pode clicar com o botão direito e reduzir aqui o tamanho. Então aqui está em 700, eu vou posicionar a estrela, ó, uma estrela dentro da outra lá, em branco. Posicionar mais ou menos aqui e dar um clique, olha só.
Só que eu vacilei aqui já, vacilei. Criar um novo layer acima. Tava criando dentro desse aqui mesmo aqui, senão ele pega os efeitos, eu não quero, eu quero começar do zero. Então você em cima, cria esse novo layer, não vacile igual eu não, dá um clique aqui, ó. Pronto, agora olha só que legal o efeito aplicado. Aqui também vou aplicar estilos, vou fazer testes agora aqui. Colocar um Outer Glow, colocar um verde mais escuro como Inner Shadow. Vou colocar um Inner Shadow, um tamanho menor aqui, colocar um tamanho em 5 ou 4 e mudar a cor aqui para um verde escuro. Vamos ver se vai ficar legal. Um verde escuro. A distância está muito alta, eu vou colocar a distância em 10. Não é muito ainda. 5. Em 5 ficou bom, hein? Ficou ruim não, só vou tirar um pouquinho a opacidade aqui, ó. Com a mescla interessante dessa árvore aqui, ó. Ficou show de bola. Agora eu vou colocar um Outer Glow. Vamos ver o Outer Glow com um vermelho ou rosa. Vamos testar. Eu acho que... Bom, vou testar o Blend Mode aqui como Hard Light para ver. Aí, filho, aí sim deu vantagem. Olha que bonito que ficou. Como Hard Light. Deixar aqui o Size em 15, mais ou menos. 15. Spread, deixar 3%. Show de bola. Anti-alias acionado. Olha que legal a árvore de Natal. Agora que vem o mais legal. Um outro brush que a gente vai utilizar. Essa parte aqui da árvore, se você não ficou satisfeito, ó, por exemplo, esse pezinho aqui, ó. Eu achei legal ali e tal. Mas se você não gostou, você apaga ele com a borracha, né? Seleciona o layer que tem o pezinho, que no caso é este aqui, e apaga com a borracha. Eu vou selecionar esses 3 layers, que são só os componentes da árvore, e vou unir novamente um Smart Object. Vai dar uma incrementada nessas cores aqui, porque ele vai mesclar os Blend Modes dentro deste novo Smart Object. Então eu vou clicar com o botão direito, com os 3 selecionados e convert Smart Object. Tem uma melhoradinha, uma saturada a mais aí. Depende do efeito que você aplica, ele dá uma diferenciação mais legal ainda, ficou mais nítida, mais bonita. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar essa árvore, eu criei agora então com o Smart Object, é um único layer agora. Eu vou arrastar um pouquinho mais para o canto, porque eu vou fazer o background, umas diferenciações com o background com brushes. Tá aqui legal, achei legal a árvore. Vou criar um novo layer, este layer aqui eu vou deixar abaixo da árvore. E vou clicar com o botão direito com a ferramenta Brush selecionada e vou carregar mais um brush. Então clica aqui na engrenagem, Load Brush, então acha lá o outro brush que eu vou disponibilizar para download, que vai ser esse Brilhos e Estrelas aqui. E clico em Load. Então carregou mais alguns aqui, ó. Alguns não, até tem bastante nesse pack aqui, ó. Eu vou selecionar, deixa eu ver um bom aqui. Um que fica interessante aqui, vou selecionar esse aqui, ó, 1965. Só que olha o tamanho, é 1965 pixels de largura. Então, eu vou reduzindo o tamanho dele com os colchetes, deixando mais ou menos aqui, e vou dar um clique nesse layer aqui vazio, que está abaixo da árvore, com a cor aqui em branco. Então, eu vou dar um clique mais ou menos aqui, ó. Ó que efeito já, ó o destaque, né? Um brushzinho de leve. Agora eu vou dar um clique com o botão direito de novo, vamos selecionar outro. Eu vou selecionar este, parece um emaranhado de, deixa eu ver, um legal aqui. Vou pegar esse aqui para testar, se ficou legal aperto Ctrl Z e já era. Vou pegar esse aqui, ó, para ver, esse 588 aqui. Vou aumentar um pouquinho só. Vou até fazer em outro layer, né? Porque se der zica, né? Eu posso até mudar a cor com o Hue Saturation depois. Tal, vou clicar aqui, vamos ver. Não achei legal esse aí não. Ctrl Z. Vou selecionar outro. Vou pegar um grandão aqui, esse 1600. Vamos ver esse 1600, o que ele faz aqui. Este layer em branco. Olha agora, encheu de brilho. Ficou bom. Clicando com o botão direito de novo. Eu vou selecionar agora esse aqui, ó. Esse 712 aqui, mais ou menos aqui assim, vou dar um clique, ó. Olha os efeitos. Olha o efeito que foi criado, ele acompanhou esse aqui, né? Isso aí é sorte, né? A famosa cagada. Mas ficou bonito, ó. Um brush uniu com o outro, parece que tá saindo um efeito de luz da árvore. Indo ali, ó. Dei sorte, hein, filho? Esse aqui, hein? Legal. Agora eu vou tentar colocar aquele Papai Noel do brush aqui também, cara. Eu vou criar um novo layer acima. Mas depois eu arrasto para baixo aqui, que eu acho que vai ter que ficar para baixo o layer do Papai Noel.
colocar aqui e achar aquele Papai Noel do brush aqui também. Cadê esse velho? Tá... Cadê o barato, mano? Tá aqui, ó, com os viadinhos. Então eu vou deixar aqui, só diminuir o tamanho do brush com os colchetes de novo, para ele caber todos os viadinhos na tela. Deixar passando por trás da árvore em branco aqui, ó. Ou aqui mais ou menos, ó. Ó, ficou um efeito bom, hein, filho? Ficou interessante. Só que eu vou tentar fazer uma mescla aqui, um overlay. E colocar um Alder Glow, vamos ver. Alder Glow com um branco. Tá, vamos ver. Um branco. Ou com o vermelho da árvore. O rosa da árvore. Vamos ver. Vou colocar um modo também overlay aqui. Não. Screen. Normal. Normal ficou bom. Reduzir a opacidade, ó. Não, eu não fiquei, achei legal esse Papai Noel com esse blend mode aí não, bicho. Eu vou colocar no modo normal aqui, ó. Normal. Dissolve não, normal, filho. Normal, tá com o Alder Glow, reduz a opacidade um pouquinho e interage com o fundo, ó. Assim até que ficou show de bola. Olha só que bonito. Eu gostei. Bom, na verdade, a comemoração de Natal não sou muito chegado de Papai Noel não, né, cara? A imagem teria que ser coisa de Deus, né? Que é o nosso Salvador, que é a data de nascimento dele simbólica, né? Bom, não tem nada a ver com Papai Noel. Papai Noel é presente, é de gastar dinheiro. Então eu vou pegar esse Papai Noel aqui de novo, colocar um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Com os viadinhos aqui em cima, ó, uma banda de viadinho passando, ó. Até que ficou bom aqui, ó. Porque daí dá pra fazer o que aqui? Colocar uma mensagem Feliz Natal ou ainda colocar um pequeno texto aqui, né? Vou fazer o seguinte, eu vou criar um texto, eu vou criar um texto 3D. Eu vou criar um novo documento para isso. Que isso eu já vou aproveitar aqui e vou esclarecer uma dúvida que me falaram. Que perguntaram esses dias. Mesma configuração, ó, que foi criado esse aqui. Clicar em OK. Ctrl 1, ele ajusta o documento a 100% da visualização. Eu vou criar um texto 3D aqui, só inverter as cores, Ctrl 1, vai ficar em preto aqui, vou criar um texto em branco, a início. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um texto com textura ainda por cima, vai tudo inventando na hora. File, Place, vou achar uma textura aqui, ó, interessante, coisa essa grande, até essa aqui dá pra usar, vamos ver se tem uma outra mais legal aqui. Essa aqui é grunge, não tem nada a ver com Natal não, não tem nada a ver. Até que ficaria legal o texto, mas eu vou fazer com essa Gold Texture aqui, colocar o comando Place, rotacionar aqui e vou ajustar aqui ao tamanho da tela, porque é só uma textura que vai no objeto 3D, então não pega nada, ajustar destrutivamente, até porque ela tem uma resolução maior do que o documento criado. Bom, eu quero aplicar um Hue Saturation aqui, só que como tá, eu fiz pelo comando Place, então ficou como Smart Object, então só consigo aplicar o Hue Saturation se for por layer de ajuste e não por modo destrutivo. Vou aplicar de modo destrutivo, então eu vou clicar com o botão direito e selecionar a opção de fazer com que este layer, né, se torne um layer editável comum, sem ser Smart Object. Então seleciono a opção Rasterize Layer. Então tá aqui a textura, vou mandar essa textura também, para já que ter o trabalho. Vou pressionar o Ctrl e U, ou vou pelo menu Image Adjustment e a opção Hue Saturation. Essa aula deve estar ficando comprida, hein, fiote? Bom, eu vou habilitar o Colorize. Eu vou fazer um teste aqui com o azul. Na verdade, eu vou definir uma cor básica aqui, porque depois eu posso aplicar um Hue Saturation também a qualquer momento e configurar aqui. Deixar um azul aqui puxado para o gelo, ó, até para ficou parecendo com gelo. E clicar em OK. Só não sei se vai combinar com aquele fundo lá, mas beleza. Eu vou selecionar a ferramenta de texto, já está aliás selecionada. Vou dar um clique aqui, escreva a sua mensagem de Natal. Vou escrever o básico mesmo, que é um Feliz Natal com essa fonte mesmo aí. Vamos ver se vai com essa fonte mesmo. Que fonte é essa aqui, fiote, que eu usei? TW, vai com essa mesmo, que vai ficar bonito o efeito, tenho certeza. Eu quero fazer uma extrusão dessa minha textura com o texto. Então eu só preciso de uma seleção para isso. Então eu mantenho com o layer aqui do texto, ó, mandei o Ctrl pressionado e dou um clique aqui no T. Isso faz com que o Photoshop selecione para mim todos os pixels que estão ativos neste layer, né? Então o que está ativo é só o texto. Eu posso pegar esse layer de texto e jogar no lixo. A minha seleção ficou ativa. E com o layer Gold Texture acionada, selecionada, vá pelo menu 3D
e selecione a opção New 3D Extrusion from Current Selection, ou seja, fazer uma nova extrusão com a seleção ativa. Então eu clico aqui, ele vai transformar, ele dá esse aviso aqui se eu quero ir para o layout 3D para trabalhar. Eu vou clicar aqui sim, porque eu vou fazer alguns ajustes. Então ele transforma aqui o meu texto. O seu pode ser que apareça aqui o plano, né? É que o meu desabilitei pelo menu View Show 3D Ground Plane, essa opção aqui. Até eu mostro o plano aqui. Eu vou desabilitar, tanto faz. Eu vou desabilitar, na verdade, porque eu vou deixar no outro documento, né? Mexer lá. Então, daí fica mais difícil. Por que eu fiz aqui e não lá? Justamente por isso, porque o pessoal muitas vezes está querendo criar um texto ou algum outro objeto 3D e tentar jogar para o outro documento, que nem você faz com um arquivo comum, que você só clica e arrasta para outra aba e não vai um objeto 3D, não é igual aquele. Só se você fazer o que? Renderizar o objeto antes, convertê-lo para um Smart Object, aí você consegue arrastar para lá. Agora, se ele é um 3D assim ativo, real, você não consegue pegar ele, ter a facilidade de pegar ele aqui e arrastar para outra aba. Mas eu vou mostrar como que você faz isso, sem converter, sem ter que renderizar agora e convertê-lo para um Smart Object. Você tem que renderizar para dar a qualidade final aqui no objeto. Então vamos fazer o seguinte. Como vou trabalhar um pouquinho aqui com este texto, selecionar a ferramenta, com ele está selecionado, vou selecionar a ferramenta de rotação no espaço 3D, eu vou definir uma extrusão, colocar aqui para cá, agora de rotação, vou rotacionar um pouquinho para cá, mais ou menos aqui, ó. Tá uma extrusão muito grande com o objeto selecionado. Eu tenho aqui, ó, a aba Properties, eu habilitei aqui o layout 3D para trabalhar. Então você clica no texto, automaticamente aparece essa opção aqui, ó, Extrusion Depth, a profundidade de extrusão. Então vou reduzir um pouquinho, né? Reduzir um pouquinho. E aqui eu tenho uma outra opção aqui chamada Gold, ó, né, pela aba 3D. Gold Texture, que no caso é o texto, né? Corresponde ao texto, e aqui são os elementos que são aplicados a ele, de bevel, a extrusão, e tem este aqui, ó, Gold Texture Extrusion Material, ou seja, é esse material que está em cinza aqui. Eu poderia aplicar, ó, com esta opção selecionada, você deixa ela ativa aqui, e na painel de propriedades eu tenho essa Diffuse. Essa Diffuse eu clico aqui, ó, como eu tenho aquele layer ativo, eu posso colocar aqui, ó, Gold Texture. Ele aplica a textura também na extrusão, só que eu vou colocar uma diferenciação aí. A árvore lá deixa eu ver como é que tá o design dessa parada aqui. Tem verde, então eu vou colocar uma parada meio verde aqui. Até aqui não, depois eu mudo pelo Hue Saturation, mas eu vou colocar um elemento aqui qualquer, uma extrusão qualquer aqui. Testar uma aqui. Vou colocar esse azul aqui, ó. Por enquanto. Não, esse azul tá ruim, tá feio. Vamos ver outro aqui. Vou colocar o verde, esse verde aqui. Também não, ele não fica muito destacado o texto. Esse aqui verde, ó. Esse aqui já deu uma característica a mais. Se bem que eu só vou ver o resultado mesmo quando renderizar. Para renderizar, clica nesse botãozinho aqui, o Ctrl Shift Alt R. Eu vou dar um clique aqui, ele está renderizando. Bom, vai ficar bonito, porém, já vou pressionar o ESC para cancelar, vai ficar legal. Só que a iluminação que está embaçado aqui, está muito escuro. Então eu tenho esse pontinho aqui em cima, ó, que é a luz Infinite Light. Eu vou clicar aí nela, eu clico nela, aí abre essa configuração aqui. Com as ferramentas, ó, de rotação, eu clico aqui, rotaciono e posiciono onde eu quero a minha luz, né? Eu vou deletar, na verdade, eu acho que eu vou colocar um outro tipo de luz aqui nesse objeto. Eu vou deletar, eu pego, seleciono aqui e clico aqui no lixo. Então ele eliminou, ficou mais escuro ainda. Só que tem a lâmpada aqui embaixo. Eu vou dar um clique e vou selecionar a opção New Spotlight. Então foi criado aqui embaixo. Vou selecionar a ferramenta de mover aqui. Vou pegar aqui a lâmpada. Pera aí, deixa eu selecionar nada. Aqui. Opa. E vou tentar arrastar aqui para cá. Agora deu uma clareada legal aqui no objeto. Fechou o golpe. Agora como que eu faço? Eu vou habilitar meus layers aqui. Como que eu faço aqui, ó? Eu não tenho como arrastar, pegar o layer aqui e arrastar para outro documento. Não vai, filho. Não tem jeito. Então, como arrastar? Que nem eu falei, você teria que renderizar, esperar o tempo de renderização, que dependendo da memória do seu computador pode demorar uns, sei lá, 10 minutos, 5 minutos, depende, né, do processador, memória RAM que você tem. Então você teria que esperar esse processo, converter para o Smart Object e depois arrastar para o documento. Mas como fazer isso? Filho, tem o comando do tempo do ronco do Photoshop que dá para fazer isso com o Layer 3D. Você vai pelo menu Layer e a opção Duplicate Layer. E o que isso faz?
tem a outra opção aqui embaixo, olha. Destination. Como eu estou com aquele documento da árvore aberto, eu tenho aqui New ou Tree. Tree, na verdade, é o nome que eu coloquei quando eu criei aquele documento lá, ó, Tree. Então eu seleciono Tree. Qual que é o destino dessa cópia que eu estou fazendo? Ele está me perguntando. Eu clico em OK. Aqui, aparentemente, nada. Mas eu vou lá agora. E está aqui o meu texto de Natal. Ó que beleza. Só que ele está grande aqui na tela para mim. Então o que eu faço? Esse cubo que tem no meio das vértices aqui, eu clico ele para ele ficar com esse símbolo de triângulo aqui, ó, faz um Y mais ou menos. Eu clico nele, mantenho pressionado e arrasto, ele diminui. Ó que legal. Agora eu vou posicioná-lo, arrasto para cá, espaço 3D, ele está indo pelo espaço 3D na verdade, né? Eu vou modificar para cá, peraí. Rotacionar um pouquinho mais aqui o danadinho. Vamos posicionar um pouquinho mais perto aqui. E pelas hastes aqui, ó, no amarelo no caso, eu vou clicar e arrastar um pouquinho mais para cá e um pouquinho mais para cima. Só que aqui eu tô tendo um problema aqui que eu tô vendo aqui, eu tô tendo a sombra do objeto ativa. Então eu clico no objeto, aqui clico, aliás, no texto, desabilito o Cat Shadows e o Cast Shadows. Então ele sumiu agora. Agora eu posso fazer uma renderização. Ou pelo menu 3D Render, ou o comando Alt Shift Ctrl R, ou ainda pela aba de propriedades aqui, você dá um clique neste botãozinho. Ele vai começar a fazer uma renderização. Se você quiser cancelar, você pressiona a tecla ESC. Eu vou deixar fazer a renderização, né? Demora um pouquinho, depende, como eu falei, da sua memória. Ele mostra aqui o quanto tempo vai demorar aqui para você. Ele começa primeiro aqui, aqui já está indo, já não está demorando muito não. É uma aula que foi demorada, mas você aprendeu diversos recursos aqui. A árvore ficou bem bonita, o texto faça a seu critério, utilize, não precisa ser um texto 3D, dá espaço aqui para você colocar uma mensagem de Natal ainda com ferramenta de texto, enfim. Um bom Natal a todos. É claro que antes do Natal eu vou postar mais coisa, né? Só estou fazendo agora para que você se antecipe, né? E vá já criando o seu cartão personalizado. Forte abraço, fiquem com Deus.